dobrada. Amém. É uma responsabilidade muito grande, mas é uma honra. Eu vejo mais como uma honra, um privilégio que Deus nos dá. Então, amados, como o nosso tempo ele tem que, né, tentar ser cumprido, pastor. O nosso tema é vida piedosa, firmeza doutrinária e excelência, né, acadêmica e teológica. Eu coloquei assim. E a minha proposta é o seguinte: eu vou mostrar aqui o que é que caracteriza cada um desses temas. Então, eu vou mostrar o que caracteriza a vida piedosa, o que caracteriza, é para que eu estou colocando no artigo definido, certo? Então, o que caracteriza a vida piedosa, o que caracteriza a firmeza doutrinária e o que caracteriza a excelência acadêmica e teológica. Essa é a minha proposta. Pensando sobre o tema, a gente fala então da vida piedosa, e eu pensei o contrário de vida piedosa seria morte devassa. Então, uma vida, a verdadeira vida, que a gente sabe que ela vem de Cristo, ela produz a piedade. E quando a piedade é exercida, ela reproduz a vida. Então, há esse ciclo virtuoso. Também há um círculo ruim, né? Que a morte, ela traz a devassidão, e a devassidão, ela cria a morte. Com relação à firmeza doutrinária, o contrário de firmeza é fraqueza. E o contrário de doutrinária ou de doutrina é negligência, irmão, por incrível que pareça. É desinteresse, é descatequização. Então, você não ter uma doutrina firme é que você, na verdade, não está... A gente seria negligente. Então, a doutrina firme, na verdade, é um dever nosso, né? Seria, quando não existe uma doutrina firme, mostra um desinteresse da nossa parte. A excelência acadêmica e teológica, o contrário de excelência, eu coloquei aqui mediocridade. E o contrário de acadêmico e teológico seria ignorância e iletrado. E aí, os irmãos já devem ter ouvido, há um negócio que se fala na academia, né, que eu ouvi isso, que é um negócio chamado a maldição do conhecimento, pensando aqui na excelência acadêmica e teológica. Aí existe um negócio que se comenta na academia, né, que seria a maldição do conhecimento. E aí eu pedi ao pastor Arivaldo para passar um vídeo de Schopenhauer. Schopenhauer foi um filósofo de 1788 a 1860. Ele, na verdade, era o profeta do caos, do sofrimento. Mas ele fala umas coisas interessantes. Eu queria que o pastor Arivaldo, você prestasse bem atenção, que não está tão legal o áudio, mas é um minuto, certo, sobre uma visão de Schopenhauer. Pastor Arivaldo, por favor. Meu pastor. Não, como o pastor não está conseguindo, deixa isso aí, depois eu passo o link, né? Na verdade, eu só encontrei no Instagram, não encontrei no YouTube, então ficou um pouco difícil aí. Mas, então, amados, o que é que caracteriza, então, a vida piedosa, certo? O que é que caracteriza a vida piedosa? O que caracteriza a vida piedosa é esse negocinho que eu vou falar aqui, total dependência de Deus. O que é que caracteriza uma vida piedosa? Dependência de Deus, e a gente pode colocar o total também. Existe, claro, uns extremos, né? Eu quero falar de dois extremos. Primeiro extremo, sobre essa questão da dependência de Deus, tudo que acontecer, tudo que fizer, Deus está guiando. Então, as pessoas dizem assim, não, tudo que aconteceu foi o que Deus quis mesmo e era para acontecer. Isso, para mim, é um extremismo, certo? E o outro extremo ou seja, eu não vou fazer nada, exatamente nada, sem perguntar nada a Deus. Então, isso, para mim, é o exagero da dependência, certo? Mas a dependência de Deus é o que caracteriza a vida piedosa. Então, eu oro para que eu dependa mais de Deus. Eu estudo a Bíblia, eu ouço, eu canto. Mas, na verdade, a vida piedosa, o âmago dela, a essência dela é a dependência de Deus. Tem um texto em João 5, eu anotei aqui, 16 a 20, que diz assim: e os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora
e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo que este fizer, o filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Então a gente vê aqui que Jesus, a vida de Jesus foi uma vida de inteira dependência de Deus, uma vida altamente piedosa, a vida de Jesus. Então essa é a característica, e eles dizem assim: eu estou fazendo aquilo que eu vi o Pai fazer. Eu estou falando aquilo que eu ouvi o Pai dizer. Então, essa é a característica básica da vida piedosa, não é? Essa dependência de Deus. Na vida do apóstolo Paulo, lá em Romanos 15:10, ele diz o seguinte: mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, a gente vê também na vida de Paulo essa característica dessa dependência de Deus, né? Ele dizia: foi a graça, é a graça. Em contrapartida, eu trabalhei mais do que todo mundo, mas não fui eu, foi a graça de Deus sobre mim. Dependência de Deus é a característica da vida piedosa. Tem um exemplo que os irmãos conhecem de um irmão nosso que viveu em 1805 a 1898, chamado George Miller. Ele morreu com 92 anos. Eu tenho um texto grande aqui, eu vou pular, tá certo? Para a gente ganhar tempo. Mas George Miller, ele colocou algo no coração dele. Ele abriu orfanatos, né? Ele sustentou mais de 10 mil órfãos. Ele mobilizou, na verdade, né? E a Inglaterra, outras pessoas se envolveram. E ele colocava no coração dele uma predisposição. Ele disse: eu não vou tá pedindo nada a ninguém. Eu vou orar. Eu vou depender de Deus, tão somente de Deus. E ele dependeu de Deus, tão somente de Deus, para sustentar mais de 10 mil órfãos, vários orfanatos. Nunca passou mais de 60 anos sem nenhum recurso, digamos assim, determinado, né? Ele não tinha um salário, ele não tinha uma prebenda. Ele simplesmente dependia de Deus, né? E Deus sustentou aquele homem, e esse homem foi um dos grandes homens de Deus, especialmente nessa obra de orfanato. Órfãos, ele dizia assim: para os órfãos, e nunca pediu dinheiro diretamente a ninguém, mas confiou em Deus para colocar no coração das pessoas que ele enviasse o que ele precisava. Isso é dependência de Deus, isso é vida piedosa. Esses dias eu estava ouvindo, né, uma fala de Douglas, do Jesus Cop, e ele falou uma coisa de John Wesley. Eu fiquei procurando, achei parte, né? Mas John Wesley, ele falou um negócio interessante. Espiritualidade sem conhecimento é como fogo sem combustível. Certamente irá se apagar. Vou repetir a frase de John Wesley. Espiritualidade sem conhecimento é como um fogo sem combustível. Certamente irá se apagar. Então, para eu pular agora para a firmeza doutrinária, né, eu quero pegar essa frase de John Wesley, né? Então, a vida piedosa, a característica dela é dependência de Deus, ou total dependência de Deus. O que caracteriza a firmeza doutrinária, irmãos, é o cumprimento dos princípios eternos. Nós precisamos entender que a Bíblia, ela tem princípios, e esses princípios são eternos, atemporais. E a firmeza doutrinária, ela só vai se firmar se ela estiver fundada nos princípios eternos. E aí a gente vê os extremos. O liberalismo, né, a gente já conhece, tudo é passivo de mudança. O liberalismo diz, tudo é relativo. Você tem que levar em conta o contexto social, histórico e cultural, etc. A gente sabe que para fazer uma exegese, uma interpretação legal, você tem que levar em conta, assim, contexto social, histórico e cultural. Só que, mesmo dentro dos contextos que acabei de dizer, existem princípios, e esses princípios são atemporais, né? Tá para além da cultura. Mas o liberalismo defende isso, então tudo é passivo de mudança. Já o outro extremo é o fundamentalismo. Tudo está engessado, nada pode ser mudado, questionado, né? Tudo é inquestionável. Mas, na verdade, eu defendo o seguinte, que tudo pode ser questionado,
contudo, os princípios devem ser mantidos. Então, é bem verdade que a gente pode sim questionar. Eu acho que isso não é um problema. Acho que nem Deus tem problema com isso. Pelo contrário, acho que ele até gosta quando alguém quer realmente conhecer a verdade. Né? Ele não tem problema quanto a isso. Os princípios, porém, não podem ser mudados. E o cumprimento dos princípios eternos é que dá firmeza doutrinária. Não é a doutrina em si, não são os dogmas. É o princípio da palavra que dá firmeza doutrinária. Por exemplo, em Deuteronômio 22:5, tem um texto que diz assim: homem veste roupa de homem e mulher veste roupa de mulher. Aí você fica, bom, aí vamos estar na cultura, e você vê que há culturas que as roupas são similares. Mas sempre há detalhes que diferenciam a roupa masculina da roupa feminina. Qual é o princípio desse versículo? O princípio da distinção do sexo. Então, seja lá o que for, tem que haver algo que identifica o homem e a mulher. Isso é um princípio. E ele tem que se encaixar nas culturas, né? Ele vai determinar as culturas. Então, são esses princípios eternos que a gente tem que extrair da palavra para ter uma firmeza doutrinária. Não adianta a gente ficar com o invólucro, né? com a casca, com as culturas, né? Os contextos. Né? A gente tem que entender o princípio dentro de cada contexto. Tem um texto que Jesus ele fala, poderia citar vários textos, né, onde nós precisamos, então, ir atrás dos princípios eternos. Em Mateus 5, 27 e 28, Jesus diz algo que a gente bem conhece. Ouvistes que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. E aqui a gente vê o princípio da interioridade, né? O princípio do coração. Que, na verdade, na nova aliança, né, a interioridade ela é mais relevante do que a exterioridade, muito embora uma impulsiona a outra, né? Mas o princípio, quais são os princípios da palavra de Deus? E são esses princípios que devem dar firmeza doutrinária. Não adianta a gente começar a pegar um monte de textos e, de repente, começar a falar e não descobrir os princípios da palavra. Dá muito trabalho isso, mas é o caminho. Tem um texto que Paulo escreve a Tito, capítulo 1, versículo 15 e 16, diz assim: todas as coisas são puras para os puros, todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Percebe aí a questão da interioridade, da nova aliança, da lei escrita no interior do homem. Para passar, então, para o terceiro tema, né? Então, o que caracteriza a vida piedosa é a dependência de Deus. O que caracteriza a firmeza doutrinária são os princípios eternos de Deus. E a excelência acadêmica e teológica. Qual é a característica da excelência, né, acadêmica e teológica? Irmão, é a simplificação de todo o conhecimento adquirido. Ou seja, o conhecimento ele precisa fazer sentido. Se o conhecimento ele não faz sentido, ele é simplesmente, sei lá, é só um conhecimento. Então, a excelência acadêmica e teológica ela vai ganhar, digamos assim, substância quando ela é simplificada. Então, a caracterização é a simplificação de todo conhecimento adquirido. Aí tem dois extremos. Um extremo tem aquela turma que é soberba, né? Soberba, eu sei tudo. E aí cria e fria, né? Aquele pessoal que sabe tanto que se distancia dos outros. Aí eu digo que isso é o elitismo, né? O elitismo é o intelectualismo ou o academicismo. Quando você sabe tanto que você se isola de todo mundo porque você é o cara. Aí o outro extremo é do domínio e da confusão. São os exploradores e dominadores. Então, porque eu sei mais do que os outros, eu vou, então, passar a dominá-los, eu vou passar a explorá-los. São os extremos, né? E, na verdade, tanto o extremo quanto o outro só causa problemas. Mas a excelência acadêmica e teológica vai ser quando você que cresceu, né, você subiu o nível, você consegue fazer com que o que você sabe se transforme em coisas simples, que as pessoas possam entender coisas que só entendem para quem mergulhou profundo nos rios de Deus.
A Bíblia fala que Paulo ele estudou aos pés de Gamaliel. Mas Paulo ele dizia assim, o seguinte, 1 Coríntios 2,4, e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Em 2 Coríntios 11,13 ele diz, mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Então, todo conhecimento acadêmico e teológico que não se transforma em simplicidade de Cristo, ele, na verdade, é simplesmente isso que eu falei, vai ser arrogância ou domínio. Não serve. Não serve, é o que acontece. E é fácil, não é muito difícil. Quando a gente pensa em Jesus, em João 7,46, diz assim, responderam os guardas, nunca homem algum falou assim como este homem. Né? E quando ele está em Mateus 11:25, ele vê uma revelação, ele diz, naquele tempo falou Jesus dizendo, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Ah, mano. Dá para entender, queridos? Então, na verdade, a excelência acadêmica e teológica, ela só faz sentido quando ela traz isso, ela traz revelação para os pequeninos. Se não é puro conhecimento que vai ser levado para o caixão. E não faz tanta diferença, entendeu? Não faz tanta diferença, principalmente nos dias que a gente está vivendo, que as pessoas não gostam de profundidade, na verdade. Então, essa é a característica da excelência acadêmica e teológica. E aí eu coloquei uma frase aqui, ó, a simplificação, ela dá excelência ao conhecimento. Jesus, ele conseguia trazer revelações celestiais de forma simples. Paulo, um conhecimento que ele tinha, um dos maiores, ele também conseguia, né, falar com grandes e pequenos, ele conseguia trazer a palavra, né, de uma forma compreensiva, claro, para os espirituais, né? Para os irmãos terem uma ideia do que eu estou querendo falar sobre essa questão da excelência teológica, né, e acadêmica. Aí eu coloquei aqui um exemplo. Por exemplo, vamos falar da eternidade. Beleza, você vai falar da eternidade. Aí você diz, o que é que eu vou falar da eternidade? Você vai procurar nos textos bíblicos, Jesus falando, vida eterna, não sei o que lá, morte eterna e tal. A gente tem que simplificar, né? A gente tem que simplificar isso, a gente tem que fazer as pessoas entenderem. Só para os irmãos, como um exemplo, claro que isso aqui merece, né, aprofundar. Mas, digamos assim, irmãos, eu vou mostrar a você que a eternidade é real. Pronto, vou mostrar. Eu vou mostrar da seguinte forma. Primeiro, quando você vive momentos de dor, o que acontece com você? Qualquer momento de dor qualquer uma. O que a gente mais quer é sair rápido, mais rápido possível desse momento de dor. Ou seja, o ser humano tem aversão à dor. É algo inato no homem. O homem é avesso à dor. Aí vocês vão pensar, momentos bons. Quando a gente vive momentos bons, geralmente a gente quer que ele se perpetue. Ou seja, a gente está a um apego ao prazer. Aí você transforma isso para a eternidade. Então, repara, a eternidade é essa questão, amados. Você, quando você tem uma coisa boa, você quer que ela se perpetue. Ah, como eu queria que essa pessoa vivesse para sempre ao meu lado. E por que para sempre ao meu lado? Ou seja, isso é eterno, né? Isso é eterno. Ah, como eu queria que essa dor cessasse, né? Ou seja, eu estou dando um exemplo, claro, simplista, né? Para tentar mostrar essa questão de que o conhecimento acadêmico e teológico, ele precisa simplificar para aqueles que justamente não têm a condição de ir tão fundo quanto outros podem. Para a gente ir finalizando. Então, o que caracteriza a vida piedosa? A total dependência de Deus. Então, a oração que não me leva para isso, às vezes ela é simplesmente um ritual. Qualquer outra coisa, para não ficar citando, né? Que não leva você à dependência de Deus, à total dependência de Deus, ela não cumpre a vida piedosa. O que caracteriza a vida doutrinária? O cumprimento dos princípios eternos. Então, eu vou precisar descobrir os princípios eternos da palavra, porque aí vai me dar firmeza. Ou seja, muda-se os homens, mudam-se os governos, mudam-se as coisas, mas não muda, porque os princípios são eternos. Certo, irmão? A Bíblia, a gente sabe que a Bíblia ela foi trazida dentro de contextos sociais, históricos. E aqui uma turma aí, né?
a turma liberal está pegando para tentar destruir as escrituras. Só que sabemos que, isso que eu já falei, né? O princípio, ele não tem nada a ver com cultura. O princípio, ele perpassa as culturas, perpassa os tempos. E o que caracteriza, repetindo, a excelência acadêmica e teológica? A simplificação de todo conhecimento. Se não houver isso, não há excelência. Não há excelência. Há soberba, mas excelência não. E o meu horário está chegando. Para eu encerrar, amados, essa reflexão, eu queria ler para vocês uma oração chamada Oração das Entrelinhas, que vai dar uma ideia desse negócio aí. Oração das Entrelinhas. Diz assim essa oração: Senhor, livra-me do intelectualismo e da ignorância, da vontade de estar sozinho e do desejo da multidão, do ócio angustiante e do excesso de trabalho empoeirado, da vontade plena de ser eu mesmo e da insatisfação pelo que sou, das certezas improváveis e da incerteza certa, do medo do iminente e da coragem sem provas, das lágrimas interiorizadas e das copiosas demonstrações do interior, do grito sufocado e do silêncio ensurdecedor, da tentativa, da tentação apreciada e do repúdio ao caminho estreito, da visão amplamente simplista e da miopia que se gaba em enxergar tudo bem de perto, do temor do abandono e do desejo de voar sozinho, da espera sem fim e da pressa do que só vem depois, do desejo de ser só grande e da pequenez de ser pequeno, da humilhação que só humilha e da exaltação que só exalta, do receio de ser verdadeiro e da verdadeira falsidade. Livra-me da impiedade sagrada e da piedade profana, da alegria dos dentes sorrindo e da cara carrancuda da alegria castrada, da rotina que me enrijece e das variações que me camuflam, da decepção eternizada e da temporalidade da realização vivenciada, do medo de fracassar e do sucesso sem causa, do desejo de voltar atrás e do medo de olhar para trás, de chorar pelo leite derramado e de entornar por razões insignificantes e insustentáveis, do laço disfarçado e do disfarce descarado desejado, da visão de que não valeu a pena e da paralisia que faz não valer a pena, do esforço para ser santo e da preguiça de ser o que sou, de querer ir na contramão da graça e de estar na mão da moda, de não acreditar no seu potencial e valorizar o meu, de espiritualizar e endeusar o homem e de desumanizar a outro, de viver só para mim e de querer todos para mim, de achar que não dá mais tempo e de perder tanto tempo pensando nisso, de querer mudar o imutável e de me acovardar diante do mutável, de crescer só para o alto e de nunca crescer para dentro, da falta de amor e do amor vicioso, da presença nauseante e da ausência provocada, de querer ganhar o mundo e de se perder nele, de lutar contra os aguilhões do Senhor e de render-me aos assovios do inimigo, de falar tanto e de calar mais ainda, de olhar e fingir que não vi, e de ver e passar de largo, de julgar segundo as aparências e de deixar as aparências ser a minha realidade, de pensar que nada sei, pois sei, pelo menos que nada sei, e de que nunca querer saber mais, de ser rico para mim mesmo e de empobrecer diante de ti, do eu que me faz estar longe de ti e de achar que sou sem ti, do orgulho de ser bom e do mal que te aborrece, da minha eterna arrogância de filho de Deus e da vergonha de negá-lo todo dia. Senhor, obrigado por entender, ouvir e responder à voz da minha alma. Então, deixando essa oração, eu quero finalizar, né, essa reflexão, que é justamente, irmãos, eu acho que as coisas estão nas entrelinhas. Eu acho que a coisa, a vida, a gente fala isso, aquela linha tênue, né? aquela linha invisível, imaginária. Eu creio que, principalmente nesses dias de tanta confusão teológica, confusão moral,
crise de tudo que é jeito. A gente vai precisar, como homem de Deus, mulheres de Deus, em achar essa linha tênue, essa coisa que é só, na verdade, com a ajuda bendita do Espírito Santo, com muita interesse, muita dedicação, para a gente pegar esses princípios e poder colocá-los em prática. Então, eu quero louvar a Deus por poder passar isso para vocês, rapidão, né? E repetindo para você guardar aí. O que caracteriza a vida piedosa é a total dependência de Deus. O que caracteriza a firmeza doutrinária é o cumprimento dos princípios eternos. E o que caracteriza a excelência acadêmica e teológica é a simplificação de todo conhecimento. Que Deus te abençoe. Obrigado pela atenção. Ok, pastor Vanilson